A paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes. Sempre temos alguns irmãos que ainda têm sede da verdadeira palavra de Deus, interpretada como ela é, não levando palavras humanas, mas a palavra de Deus, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica e que não nos deixa vazio, mas que nos deixa cheio da presença de Deus. E é esta palavra que eu quero ministrar nesta oportunidade. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar com nós. E o texto que eu uso hoje como tema central desta mensagem é Lucas capítulo 10, versículo 30 a seguir. Lucas capítulo 10, versículo 30 a seguir, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia de viagem, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Essa parábola é uma resposta de Jesus a certo doutor da lei que pensou em justificar, irmãos, a si mesmo diante de Deus. Primeiro, o que é uma parábola? Parábola é um método que Jesus usava para ilustrar o reino de Deus, que se apresenta com o fim de ensinar uma verdade. E nessa parábola, como envolvia um doutor da lei, Jesus usa um homem sem nome que descia de Jerusalém, um anônimo. Jerusalém é a cidade santa. Ele descia para onde? Para Jericó, a cidade amaldiçoada. Repare que ele usa o verbo descer, declinar. Saiu de uma posição e desceu. Teve uma queda, um declínio. E na descida desse homem a Jericó, ele encontra salteadores pelo meio do caminho ali, pela estrada. Homens cruéis, que eram comuns naquelas terras. E esses salteadores não era só um, está no plural, salteadores, eram vários. E eles despojaram, roubaram o homem e espancaram ele, deixando ele caído no chão, meio morto. E Jesus diz que aconteceu, está descendo também, veja o mesmo verbo, descer. Estava descendo também pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, um sacerdote. E o sacerdote olhou o homem no chão, caído, meio morto, moribundo, e o sacerdote passou de largo, passou pelo outro lado, fazendo pouco caso do indivíduo que estava ferido ali no chão. E Jesus usa o terceiro personagem da história, que é o levita, o músico da época, o cantor, aqueles que carregavam a arca, que trabalhavam no templo também. Ele estava descendo de igual modo pelo mesmo caminho. Usa novamente o verbo descer. E vendo o homem moribundo, passou do outro lado. Vendo o homem machucado, ele fez de conta que não viu. Veja que esses 3 homens estavam no mesmo caminho. Todos os 3 estavam descendo. Tanto o homem que foi vilupêndio dos salteadores, tanto também esse sacerdote e esse levita estava descendo. E agora Jesus apresenta o principal personagem da parábola, o grande herói da parábola. Jesus diz que um homem samaritano que ia de viagem, samaritano não era o nome dele, era o nome da província de Samaria que esse homem morava. E esse homem ia de viagem. E se ele ia de viagem é porque ele tinha um objetivo, ele tinha um compromisso. Mas esse samaritano, ele vendo o homem caído no chão, ele se moveu de íntima compaixão. A palavra íntima compaixão está ligada ao coração, ao interior. É olhar o outro com bondade, é olhar o outro com caridade, é se pôr no lugar do outro, com amor íntimo, como se fosse alguém próximo, mesmo não havendo conhecido aquele homem, nunca visto, mas olhando para ele como se fosse alguém da família, um filho, quem sabe, e sem querer nada em troca, ele ajuda o homem. Isso é íntima compaixão. E Jesus diz que o samaritano desceu de seu jumento, pegou uma faixa, atou as feridas do espancamento que o homem havia sofrido, e deitou azeite, deitou vinho
sobre as feridas do homem. Era kit de primeiro socorro daquela época. O vinho tinha um pouco de álcool e com isso ajudava a arder, a cicatrizar, a limpar a ferida. E o azeite ajudava a não exalar mau cheiro. E o samaritano pegou o homem, colocou sobre o seu jumento e seguiu viagem com ele. Levou esse homem para o alojamento, para a estalagem, ou seja, lugar de hospedagem. E o samaritano cuidou do homem ferido. E Jesus disse que o samaritano teria que seguir sua viagem. E como não podia levar o homem ferido, ele precisava recuperar. O samaritano deu 2 dinheiro ao hospedeiro e disse: cuida do meu hóspede aí, e tudo que gastares mais com ele, cuidando dele, eu pagarei quando eu voltar. Repare, irmãos, na aplicação dessa mensagem agora, vamos usar aqui uma das ciências de interpretação das escrituras sagradas, chamadas de alegoria, usando também a tipificação, o tipo, o símbolo. Nós vamos navegar por dentro dessa parábola e ver o que Jesus queria expressar para nós. Veja, irmãos, que no primeiro versículo, o homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, foi espancado em um determinado local da estrada. Jerusalém simboliza o jardim do Éden, o local onde o homem tinha comunhão com Deus. Jerusalém era o local onde estava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos, no templo sagrado. Jerusalém na época era o centro espiritual da terra, aonde Deus se manifestava no meio dos querubins, enquanto a Babilônia era o centro dos artesanatos, o Egito, o centro da medicina. Jerusalém era o centro espiritual da terra, onde Deus se manifestava ali, nos querubins esculpidos na Arca da Aliança. Portanto, descer de Jerusalém, irmãos, a cidade da paz, a Jericó, é passar da verdade imutável para a mentira, e ir para o caminho da perdição. É passar da verdade para o erro, é passar da virtude de Deus para o vício, da santidade para o pecado, do jardim do Éden para o vale de lágrimas e de choro. Enfim, Jericó é o mundo. O homem tipifica Adão, o primeiro homem que desobedeceu e saiu da presença de Deus, que desceu na sua vida espiritual. Adão, que foi expulso do jardim do Éden, deixou o paraíso, caminhando e descendo para o vale de lágrimas deste mundo, de choro, de pranto, de pecado, de dor, de morte. E esse homem simboliza toda a humanidade perdida no pecado e afastada de Deus. Os ladrões que espancaram o homem significa Satanás e seus demônios, que travaram uma guerra contra a humanidade, matando, roubando, destruindo o homem, que sem Deus eles eram arrastados pelo abismo, pela morte, como animais. Adão pecou, Satanás lhe roubou todos os dons com que Deus o adornara ao criá-lo à sua imagem e semelhança. Roubou a graça santificante, os dons sobrenaturais e os dons naturais, a imortalidade que era dada ao homem, e largou Adão como morto, inclinado ao erro e à fraqueza, inclinado ao pecado, atraído pela mentira, pelo mal. Esse homem no chão jogado, meio morto, é o atual estado da natureza do homem, abandonado, alienado, pecaminosa, caído pelo chão. Jesus usava para tipificar os homens de sua época. Muitos estavam feridos, que simbolizava o pecado. O homem no chão, a ferida, a chaga, simboliza o pecado no homem. Com a alma vazia, sem sustento, acabados, eram miseráveis, mausoléus, homens vazios de Deus, jogados. O roubo das vestes significa a perda de santidade, se corromperam, e ninguém podia ajudá-los, nem César, nem Herodes, nem Pilatos poderiam garantir segurança a esses homens, poderiam salvar esses homens. Há muitos na atualidade, irmãos, em nossos dias, que está no estado desse homem também, desse mesmo homem, meio morto, jogado pelo chão, dominado pelas drogas, possessos de demônios, casamentos destruídos, espancado pelo maligno, jogado pelo chão, envergonhado. Mas Jesus é o bom samaritano, ele não vai deixar você morrer nessa situação. Todos passaram por você, viraram a cara para você, quem sabe não te deram nenhuma ajuda, viram você em uma mal situação e por isso desviaram de você, arredaram de você, rejeitaram você. Muitos lhe chamaram de miserável, de pobretão, sem futuro, julgaram que você jamais teria salvação em Deus. Mas o Filho de Deus deixou a sua glória e veio ser carne para curar o homem, a alma do homem, livrar o homem do pecado, salvar o homem. E nós não somos escravos do maligno, somos filhos do eterno Deus. Ele é o bom samaritano, o Deus que nos dá vida, e ele está dizendo: chega de ser espancado, chega de ser maltratado, chega de tormento, chega de dor, chega de ofensa, chega de mágoa, chega de ressentimento. Jesus diz em João capítulo 10 e versículo 10:
ladrão não vem senão a matar e a roubar e a destruir, mas eu, Senhor, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu tenho um novo tempo para a sua vida, uma nova história para a sua vida. Você não nasceu para morrer espancado pelo maligno, caído pelo meio do caminho. Jesus já venceu por você.